Nobre nas telas da região sul. TVU, a nova TV dos gaúchos. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 9 de novembro, e como sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema NET, e também pela internet, através do site, no player da TVU, onde você tem a programação da TVU em real time. Em qualquer lugar do mundo você acessa o site da TVU e no player você tem toda a programação em tempo real, real time da programação da TVU. Basta que você acesse tvuplay.tv.br. Ou então, se você preferir, os programas também estão todos eles nas páginas do Facebook, da TVU, @TVUplay, e o nosso programa na nossa página, @VirandoJogoTV. Estamos hoje recebendo o nosso colega aqui, olha aqui, ó. Virou, não, acordou. Que isso, rapaz? Acordou o Wi-Fi. Tava dormindo o Wi-Fi, aí o Wi-Fi acordou aqui, ó. Isso quer dizer, para comprovar estamos isso que eu no tô ar. falando, que nós estamos na internet. Estamos na página do Virando o Jogo e também da TVU aqui. Mas eu dizia que nós estamos recebendo, está aqui à minha esquerda, o Fabrício Neves Correia, hoje nosso colega, né, da Rádio Guaíba, comentarista de arbitragem, educador físico também, e que foi árbitro de futebol até quantos anos atrás? Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Boa tarde, Rogério, boa tarde aos colegas da mesa. Agradecer o contato do ilustre Diogo Rossi, como sempre. Cadê o jogo? Cadê o jogo? Tá Onde é que por tá aí, o jogo? tá por aí. Cadê o jogo? Cadê o jogo? Onde é que tá o jogo? Hoje eu tirei Cadê a o jogo? minha... Talibã tá ali. Tirei a minha estrela para deixar vocês brilharem. Tá trabalhando disfarçado. Sabe por que ele está ali, Fabrício? Ele está choroso que o Rogério Forcolém, nosso colega que apresenta a Velocidade, vai embora. Amanhã é o último programa. E ele está se escalando ali, de repente. Ele está querendo puxar o tapete do Cláudio Andrade também ali. Não, parece que... Se deixarem... Preparado. Não, o Diogo tem muito cabelo, não dá. Se deixarem, sabe que a gente vai, né? Maravilha. Toninho, tu já viu que hoje tu vai ter que dançar com a câmera aí, né, Toninho? Reclama pro Diogo depois. Fabrício, desculpa te interromper, diga. Rogério, eu apitei até 2016, e aí depois fazendo uma reflexão sobre... 2016 foi ontem. Isso mesmo, até o ano passado. E aí fazendo uma reflexão em casa, com a família e com a própria comissão de arbitragem nacional e estadual, eu resolvi que era hora de parar. E acho que fiz a escolha certa, procurei fazer um curso que era um assunto que eu sempre gostei muito, que foi rádio. Eu gosto de rádio. Apesar de hoje a rádio ter muita imagem por causa das lives que a gente tem no Facebook, também lá na Rádio Guaíba. E tá dando certo. Eu estou participando lá do programa com o pessoal lá do Carlos Guimarães, do Nando Gross, que me deram muita força e tudo começou por causa do Cristiano Silva. Então eu sou muito grato a eles e estou participando de várias jornadas também nos jogos. Hoje em dia a gente tem muito mais assunto da arbitragem por causa das imagens, e agora a gente também tem o árbitro de vídeo que está entrando aí com tudo para 2018, e a gente já tem também agora nos jogos da Libertadores da América, e a gente espera que agora na final da Libertadores, que vão ser daqui a poucos dias, né, os dois jogos envolvendo Grêmio e Lanús e Grêmio, a gente, se tiver a participação do árbitro de vídeo, que seja sempre para correção, para a justiça e para a imparcialidade do jogo, porque é assim que a gente espera que o árbitro de vídeo possa participar. O primeiro comentarista de arbitragem do Brasil... Precisa apresentar esse rapaz aqui? O primeiro comentarista foi o Mário... Como é? Mário Moraes. Não, Mário Mário Viana. Que ele apitava, né? E ele foi árbitro. Não digo não, mas ele apitava durante a transmissão. Apitava e ele tinha um... Qual era o bordão dele? Errou! Então a arbitragem... E o gol?
Gol legal! Também é, gol legal. Ele tinha uma voz... sempre ele carimbava o gol. Então ele falava, gol legal! Ele tinha uma voz rouca, né? E o Mário Viana, eu acho que foi e ainda continua sendo um grande comentarista de arbitragem. Porque ele não tinha isso, eu espero que tu, com o decorrer do tempo, se não agora, tenha, que é o espírito de corpo do ex-árbitro. Sim, de não criticar. De não criticar, Não. assim como o ex-jogador tem dificuldade como comentarista de comentar. O que eu procuro mostrar para os nossos ouvintes? Eu sempre dou a primeira impressão do lance na hora, como árbitro. Claro. E depois eu Que é sempre, justo, depois eu sempre claro. procuro me apegar às imagens que a gente tem agora. Porque na arbitragem Os tem grandes o jogos, segundo jogo, né? isso. É o jogo da Os grandes televisão. jogos, como agora a gente teve aí o grande jogo do campeonato, que foi o Corinthians e Palmeiras, eles tinham 32 câmeras para uma jogada só. Então fica uma coisa completamente desumana e desleal com O Big Brother. com os 6 da arbitragem que Na estão ali. segunda divisão paulista, fizeram uma experiência com um boné desses aí, uma câmera. Sim. Para ver como os olhos do árbitro, que tem um número de quadros que não tem a televisão São também, falíveis, né? muito falíveis. E o cara deu um show, né? Porque Deixa eu dizer uma coisa verdade, sobre isso que o João falou. As pessoas, quem já foi num jogo pessoalmente, a gente trabalha com isso, mas o telespectador que está nos assistindo, quem já foi num jogo pessoalmente, quando assiste o jogo, pensa assim, a velocidade é muito maior do que na TV. E por que acontece? Tem lá um negócio chamado 24 quadros por segundo, que é a velocidade que se trabalha. Para vocês terem uma ideia, o Netflix, né, aquele aplicativo que as pessoas assistem, ele está com dificuldades porque algumas produções cinematográficas, eu dou o exemplo, é uma que foi feita pelo Spielberg, agora me faltou o nome, acho que é o Stranger Things. Tá? Ela foi produzida numa velocidade diferente. mais ou menos. E aí, quando tu põe super slow ou quando tu diminui, tu vê o borrão. Isso é só para as pessoas entenderem que o jogo da televisão, a velocidade com que acontece na televisão, não é a mesma que o juiz vê. Não, E não nem é que do o olho, telespectador não é do vê. olho humano, né? Desculpe, Não é do que o olho humano. espectador do jogo vê. Sim, Com certeza. é verdade. Agora, É muito interessante esse detalhe para as pessoas se darem Aliás, conta. uma coisa importante também dizer, né? Esse futebol que a gente vê hoje, né, é muito mais veloz do que há 10 anos atrás. E muitas vezes mais veloz Mas é do que há jogo 30 mesmo. dos anos 60. Entendeu? Dos anos 60 é outra coisa. Talvez apitar uma partida há 30 anos atrás fosse bem mais simples e bem mais fácil, né? Sem dúvida, os Sim, jogos eram com 3 uma árbitros, câmera. né? Uma câmera tinha. Só aquela câmera central. 3 quando era luxuoso, né? isso Então, assim, é bem diferente. Né? Hoje Não, em dia a o tecnologia Fabrício falou- ela vem para E ajudar. até, Nelsinho, assim, o que eu... Uma das 32 coisas que eu, câmeras é muita câmera. Uma das coisas que eu tinha muito de oposição às comissões de arbitragem é que quem os comanda eram os árbitros de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Aí os caras brincam, mas que no meu tempo... Cara, o teu tempo passou há muito tempo. É muito Então, diferente. sabe, é muito diferente. Tudo bem, a tua experiência, a forma que tu avalia a arbitragem, a gente até pode aceitar. A postura mas dentro o de campo jogo é completamente diferente. outro esporte. É outro esporte. Veja, eu cito sempre como exemplo alguns jogadores que ao longo do tempo jogariam hoje. Pelé, jogaria hoje. Tranquilamente, um atleta. Garrincha não jogaria hoje. Você segura. E já Tem explanando. que ver o seguinte, tem que ver se esses jogadores, com a técnica que eles tinham Claro. naquela Sim, oportunidade, sim. naquela E- época, e com a- eles conseguiriam, com o preparo físico e com a dinâmica que o futebol não. tem hoje, se adaptarem. Isso. Não, não. O Essa é a exemplo questão. do Fabrício, que é muito. Adaptação é Rogério? tudo. O exemplo do Fabrício, por exemplo. Eu estou incomodado com o Diogo lá. Estou incomodado com o Diogo. Ô, Diogo, cadê a outra cadeira, Diogo? Me parece. Vem buscar outra cadeira e vem sentar aqui. Deixa pra mim. Vamos arrumar um cantinho. A minha direita vamos arrumar um aqui? cantinho, vamos Não arrumar um sei, cantinho. onde A gente dá um jeito, onde vocês quiserem. Se você quiser botar ele no colo, vocês podem botar ele no colo Não, também. aí não, Aí fica à aí vontade de vocês. Nada de colo. Não, eu ia falar. Daqui pra cá tá preservado. Tá. Aí Eu ia vocês dar o aí exemplo vão se ajeitar do como Ganso. quiserem. O Ganso é um jogador Vai muito lá, Diogo. semelhante. Vai lá. Não, pode passar na frente. Nós estamos fazendo TV ao vivo, não tem problema. Tá, só precisa Não tem cadeira, problema. né? Agora corta outra ligeiro aí pra mostrar pra ele.
Não, eu ia falar que o Ganso é um jogador de característica semelhante ao Gerson. Ademir da Guia. E ele não fez o sucesso que a gente esperava E dele. querendo ou não, passou o tempo do Ganso. Passou. Não, foi para a Europa E não vingou. afundou. Jogador muito lento. Não vingou. Quem afundou e podia ser o Garrincha moderno era o Renato Portaluppi. Não deu certo na Europa. Não, mas ele teve uma carreira de sucesso no Brasil. Eu acho que ele foi na época campeão do errada mundo. pro time errado quando ele foi para É verdade. Pode ser. A Roma na época não era, não fosse um grande clube, Sim, mas não tinha grandes o Toninho jogadores. Cerezo deu certo, o Zico deu certo, o Júnior deu certo, o Falcão deu Talvez se certo. o Renato tivesse ido para um outro time, talvez Sim. tivesse tido mais sucesso, talvez. A Roma naquela época era muito complicada. É que o Renato era muito... Mostra os três aí, Toninho, que bonitinho que eles estão aí. O Renato era... Muito grande. Eu sou muito grande, atrapalha aqui um pouco. Vem pra cá, Vai pra cá, isso, Vem pra cá. Não, pode ficar perto, eu pego o talento aqui, Tá ó. bonitinho, tá bonitinho. Os três porquinhos. O Renato era muito parecido com um jogador, o Julinho Botelho. O jogo dele era muito parecido com o Julinho Botelho. Era um tapa e a velocidade, a força para chegar na frente. Mas o Renato também tinha habilidade. Tinha. Tinha um drible de Tinha. velocidade Sim. também. Não, esses dias eu estava vendo o jogador do Flamengo, não me lembro quem que comentou que o Renato estava num jogo comemorativo, era o time de 95 do Grêmio, com Paulo Nunes, Jardel e tal, e o Renato jogou meio time para cada time, meio para o Flamengo e meio para o Grêmio. Quando ele entrou no time do Grêmio, primeira bola que ele pegou foi no fundo, cruzou o Jardel, caixa. E aí o cara, mas que sacanagem. O cara fez uma jogada. É verdade. Agora, assim, o Renato era um jogador que ele, aqui no Grêmio a gente viu várias vezes ele ganhar o jogo sozinho. Qual foi o último... Não, e no Atlético Mineiro também, no Flamengo. A referência que eu tenho do Grêmio aqui que a gente viu o Renato jogando. Qual é o último jogador que vocês viram fazer isso? Ganhar um jogo sozinho aqui? De grande atuação. Assim, E ele não ganhou, sozinho. só no Grêmio, ele ganhou ganhou no Flamengo, o campeonato de 87 do Flamengo, ele ganhou sozinho. também. Ele arrancou, eu até me lembro de uma Fluminense, frase. Rei do Rio também. Nossa. O Messi fez gol de barriga. Qual foi o último grande jogador que a gente viu fazer isso, ganhar um jogo sozinho? Ganhar um campeonato sozinho? Mas, olha, o Romário... Nelson, eu vou te dar, eu como testemunha dentro de campo, aquele cara com um fardamento diferente das duas equipes. Um cara no Grêmio que me chamou muito a atenção, que teve uma passagem meteórica por aqui, que foram assim, acho que 6 ou 7 meses, que deu muito certo e eu vi ele vencer jogos sozinho. Se chamou Marcelinho Paraíba. Boa lembrança. O Marcelinho aqui no Grêmio, ele teve assim, uma passagem fantástica. Foi um grande jogador. Aquela final lá da Copa do Brasil contra o Corinthians, eu tava lá. que ele faz o gol e ele encerrou, ele ganhou aquele jogo. Ele ganhou. Não, enquanto, tu vai lembrar o jogo contra o São Paulo, uma fase antes. Isso. Foi 5-2 ou 4-2, porque eu não lembro. Marcelinho Mas foi Paraíba. ele jogou demais. Ele e o Luiz Mário acabaram com o São Paulo. Né? Aliás, ele serviu para o Filipão nas eliminatórias, né? Isso. Ele colocou contra o Paraguai. No Olímpico. Agora, o Fabrício lembrou... Naquele jogo, na tribuna jogo importantíssimo. na tribuna de imprensa, eu peguei uma cadeira porque o Chilavert ia se botar em mim, eu ia dar um cadeiraço nele. Mas ele no fim do jogo, ele me irritou. No fim do jogo, porque ele disse que o Roberto Carlos, se demorasse mais um minuto, nascia louco, né? Nascia bobo. E eu peguei e disse para ele, não, mas tu não vai vir aqui no Brasil tomar os gols que tu tomou e vir para cá falar mal dos jogadores brasileiros. Eu vou te avisando. Aqui não. E ele meio que se levantou e eu passei a mão numa cadeira. Digo, vou dar uma cadeira, um cara enorme de grande, 2 metros de porque altura. o cara é do tamanho dessa tapadeira, né? Porra, é gigantesco. Essa final, o Fabrício lembrou do Corinthians. Ô Diogo, tu que está lá na Rádio Grenal, e nós tivemos na Rádio Pampa, podemos dizer que foi o embrião do que é hoje a Rádio Grenal, né? A Rádio Grenal aprimorada, evidentemente, mas quando nós estivemos lá, a Rádio Pampa era mais ou menos isso. Foi o início dessa ideia de se fazer praticamente só futebol em rádio, que hoje a Grenal faz e faz muito bem. Aquele jogo, pela primeira vez, nós levamos um plantão de estúdio, João, lá dentro do estádio. Nós fomos para São Paulo, a equipe foi equipe numerosa. Sei. O Roberto Brauner era o narrador, eu era o comentarista, os repórteres eram o Darcy Filho, o Haroldo Santos, tinha mais um repórter, eram 3 repórteres, quem é que eu estou me esquecendo? Estou cometendo uma grande Rafael Cabeleira? Não sei se era o Rafael Cabeleira. Bom, e aí levamos
o Antônio Augusto, saudoso Antônio Augusto, né? E ele fez o plantão de lado, que bacana. Nosso lado na cabine. Aquele jogo foi realmente marcante. Se era o Cabeleiro, estava fazendo o setor do Corinthians, né? Com certeza. Eu não consigo me lembrar. Sei que o Haroldo passou mal, o Haroldo Santos, não o Haroldo Souza, que hoje é narrador da Grenal. Então foi emblemático também para nós. Sim. Que legal. O nosso meio foi uma coisa realmente diferente. A gente sempre tem uma recordação. A Copa do Mundo de 82 foi a grande virada da Gaúcha em cima da Guaíba. A Guaíba estava caindo e a Gaúcha estava subindo e fez a virada. Mas foi uma cobertura. O Darcy Filho é testemunha. Ele foi para lá também. E o Pato também é testemunha. Mas foi uma cobertura fantástica. A gente tem muito prazer de ter participado dessas coberturas, né? Como é o caso dele, levar um plantão de estúdio para dentro do estádio, coisa que nunca o Antônio Augusto fez. E eu, em 94, Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu estava na TV Guaíba. Mesmo sistema, locação do espaço lá, tinha um programa à noite e tal. E fui, o Serginho Schiller, que hoje está na TV Record, era meu produtor, era o Diogo da época. Tá? E me incomodou que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Eu digo, como é que eu vou para os Estados Unidos? A TV Guaíba é uma emissora independente. Bom, sei que vira e mexe, conseguimos. Tá? Eu consegui um cinegrafista, que por sinal ele arranjou uma namorada lá na época da Copa, casou, está até hoje nos Estados Unidos. Zé Roberto Graça. Te largou no meio da Copa? Não, fez a Copa comigo até o fim, Zé Roberto Graça. E aí, pô, era um negócio que era prêmio Ari. Tivesse o prêmio Press na época, ia ser uma emissora de televisão independente, uma cobertura absolutamente independente, que eu fiz, né, e numa Copa do Mundo, a Globo tinha satélite 24 horas, Bandeirantes e tal, aí eu inscrevi para o prêmio Ari. Só que aí eu errei a entidade. Eu botei, ao invés de botar a Associação Rio Grandense de Imprensa, eu botei a Associação Rio Grandense de Propaganda. Aí não passei nem na classificatória. Nem na classificatória. Mas também, assim, é momento marcante. Verdade. Falando em associação, eu quero dizer que eu fico muito satisfeito de ver o Fabrício aqui debatendo com a gente aqui no programa, porque eu me lembro da primeira solicitação de carteira da SEG lá, né? A gente conversou, primeiro credenciamento, meio perdidão, como é que eu faço? Eu disse, não, vamos por aqui. Deu tudo certinho, graças a Deus. Não, foi tudo muito rápido, né? Porque eu fiz o curso lá da OCIP, que era a antiga Landel de Moura, e aí a FEPLAN. E aí eu comecei com os guris da Pachola, que é aquele projeto só de Grêmio. E eu, por ser árbitro, né, sou um cara neutro. Participei já em programas também da Rádio do Inter lá. E agora eles estão unidos, inclusive, né? A Pachola e a Inferno. Ficou bem legal, ficou legal. E aí depois lá na Grenal também, quando eu fiz o curso com o Thiago Suman, porque eu fiz 2 cursos, né? Eu fiz o curso de radialista e depois eu fiz o de locutor e comentarista de rádio e TV com o Thiago Suman. Daí o Thiago me convidou para participar dos programas da Rádio Grenal lá, com o programa do Bagé e do Calduro. E o Diogo participava bastante também. E o Suman também. Tu é de Pelotas, não é? Não. Quem é o Francisco, o Gaciba e o Vinícius. É o Vinícius, o Vinícius Costa. Estava falando confusão, é isso mesmo. E aí foi tudo, eu sou daqui. Porto Alegre. Sou do bairro Santa Cecília, estudante do IPA a vida toda. Eu sou um cara, nem a gente brinca, bem de Porto Alegre. Aliás, vamos começar a mostrar uns lances aí, né, para explorar o conhecimento do Fabrício justamente nesse aspecto da arbitragem. Ontem nós tivemos, vamos o jogo todo? Então vamos para o jogo todo. O lance está aí. Tem os lances separados da arbitragem. Depois então a gente bota, vamos primeiro no Agora, jogo quem do Grêmio imaginou aí? Que o Grêmio com 4 volantes ia fazer essa Cara, o Renato escalou um time e ele falou uma coisa no ouvido do treinador da Ponte Preta. Tenho certeza que ele disse o seguinte: hoje tu não perde. Mas errou o Renato. Porque ele escalou um time para não ganhar. Mas taticamente falando, em nenhum momento o Grêmio jogou com 4 volantes. Qual é o centroavante aí, o passe que ele vai dar pro gol, hein? Mais um, né? Hein, Rogério? Não para gol, né? Mas o primeiro para... Não, o segundo para gol. Tá aí, ó. Ele deu os 2 pro Ramiro, né? Pro Léo Moura e... Eu tô achando que o Rogério é assessor de imprensa de Israel. Aliás, essa jogada inexplicável que o jogador tá de costas. Não, inexplicável pro Bob, porque ele é um cara tranquilo. Eu estava comentando hoje de manhã nas minhas atividades como educador físico com as pessoas. Eu fiz jogo dele no Fluminense, no Vasco. Ele sempre foi um cara tranquilo. E aqui no Inter também.
Eu acho que deve ter sido alguma coisa ali que ele pensou mal, o tempo de bola. E outra, Sandro Meirahit, que foi o árbitro do jogo, ele tá afiadíssimo para as normas de disciplina da Copa do Mundo. E aquele lance ali é expulsão em qualquer lugar do mundo, mas principalmente num cara que está preparado para a Copa do Mundo. Aliás, ainda bem que era o Sandro. Que arbitragem boa, né? Ainda bem que era o Sandro Meirahit, que é árbitro escolado e está preparado, como diz o Fabrício, porque a Ponte Preta tentou bagunçar esse jogo ontem, principalmente depois da expulsão do Fernando. Deram muito pontapé, nossa. Olha a defesa do Marcelo Groi. Duas, né? Depois é outra. Teve mais uma ainda que ele fez depois. Que fase aqueles caras que corneteavam. Hoje de manhã era polêmica. Não botaram o passe do meu centroavante aí? Botaram só assessor de imprensa. Brincadeira, velho. Eu não faço assessoria de imprensa para nenhum jogador. Vamos deixar claro aqui, não sou assessor de imprensa. Não sou assessor de imprensa. Mas é que só tem duas pessoas que defendem o Jael. O Renato Portaluppi e eu. Mas é que é difícil defender o Jael. Mas tem que ser justo, né? Agora tem que enxergar. Ele está evoluindo. Ele vai ser campeão da América com gol do Jael de cabeça. Não, isso aí eu já falei, mas falei mais em tom de brincadeira. Essa é uma baita defesa. Ele tem a utilidade para justamente isso. Nós vimos aqui no jogo. Ruim, né? Então vamos lá. Não, tá comentando. Vamos comentar, faça um programa desse lado. Vamos fazer. Viu só o que dá? Vamos fazer o programa proximidade aqui, né? Que eu vou. Foi tu que montou eles aqui. Botou dois lateral direito aqui, ó. Agora diga o seguinte, que nem eu fazia no colégio, o professor perguntava, a piada pode ser para todo mundo? Pode ser. Ele está comentando sobre a defesa do Marcelo Groi, era na mesma linha do que nós estamos falando. E eu ainda acrescentei que a iluminação do estádio é muito ruim, quer dizer, além de tudo, tem o mérito dele enxergar bem. Não, mas eu fico pensando, os corneteiros do Marcelo Groi. Estão de férias. Não, esses sumiram. Estão de férias. Vacaciones. Esses sumiram. Eles subiram. Não tem para mais. sempre. Aliás, ontem até mas tem os oportunistas que ficam esperando o cara errar. Claro. Erra, né? Mas ontem o Rogério Godoy... O que fazia era muito comum no Paulo Santana, né? Paulo Santana fazia isso. Ele quando o cara que ele criticava estava bem, ele calava a boca. Quando o cara fazia mal, ele pegava o pé. Mas não é só ele, viu? Tem outros. Ainda bem que tu não tem contrato lá, porque você não tem que ser demitido. Sim, é verdade. Aqui tu não é demitido. Verdade. Ontem o Rogério Godoy, preparador de goleiros do Grêmio, disse que esse é um ano em que o Marcelo Groi ele teve algumas falhas, é verdade. Mas que é o ano mais regular da carreira do Marcelo Groi. Agora me aponte um goleiro que não teve falha. É que ele fez questão de destacar que esse é um ano extremamente regular do Marcelo. E por ser regular, que essas grandes atuações elas aparecem. E aí uma coisa que me chamou muita atenção. Tem uma coisa que ele te disse, regular não, extraordinário. Aquela mas defesa e o jogo de hoje. Nível alto, né? Regularidade acima da média. E ele disse uma outra frase que me chamou muita atenção. O Grêmio tem 2 goleiros titulares em qualquer time da Série A. Sim, é. Paulo Vitor e Marcelo. O Vitor jogou muito bem quando foi acionado. Não decepcionou. E o detalhe, né, Rogério? Né? Rogério que gosta, que é da posição, né? O Marcelo Groi, na minha opinião, ele está numa ascendente técnica. Perfeito. No momento mais importante. Que idade que está o Marcelo? 30. Tá indo para... Tá passando da casa dos 30, né? Bom, eu até ouso dizer, claro, né? Eu sou o cara que dou menos opinião, mais informação, mas se eu sou o Marcelo Groi e acabo campeão da Libertadores e por ventura vou Mundial, eu vou embora. Eu fecho o ciclo, porque ele está há 11 anos no Grêmio. Ele tem um contrato maravilhoso. Não, ele tem um contrato muito bom, eu entendo, mas ele está há 11 anos no Grêmio. E tem a Recopa ainda em fevereiro que o Grêmio ganha. Depois de tudo isso, é muito difícil que ele volte a repetir algo parecido. Não, e depois o seguinte, sempre tem corneta de plantão para ele. Tem. Sempre tem corneta de plantão. Não, mas se o cara meteu desculpe, Rogério, mas se o cara meteu uma faixa de campeão da Libertadores, pode cornetear, mas... Não, tudo bem. Na minha opinião, cai por terra. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como todo goleiro erra, claro, é normal. Todo mundo erra, não é só o goleiro, né? Tem a falha, claro. Só que se criou com o Marcelo um grupo de gremistas, inclusive, que parece que ficam à espreita de ver uma falha do Marcelo. É verdadeiro isso. Então isso... mais do que constrangedor, para mim é irritante. E é mau caratismo, né? Eu vou dar um exemplo do outro lado. O Danilo Fernandes que veio para o Internacional. O
Danilo fez defesas milagrosas. O ano passado, principalmente, era para ter sido goleado Internacional em várias oportunidades e ficou só perdendo de 1-0, 2-1. Ele prorrogou o rebaixamento, né? Mas também, eu não diria que prorrogou pelo seguinte, ele também é responsável, porque se o torcedor colorado, e aí é que eu valorizo o torcedor colorado, nesse aspecto do Danilo Fernandes, porque o torcedor colorado está vendo muito mais a utilidade e o fato positivo que os defeitos. Porque o próprio Danilo Fernandes, quando voltou de lesão o ano passado, contra o Atlético Paranaense e outros jogos, ele teve uma sequência de 4 jogos que ele falhou atrás do outro. Foi responsável. O jogo em que ele se lesiona, se vocês vão lembrar, eu lembro, foi contra o Coritiba. Foi um gol do Coritiba de cabeça, falha dele. Sim. E aí ele ficou tão bravo que ele falhou, que ele foi chutar a bola forte para dentro da própria rede e teve uma distensão. Então é isso. Quer dizer, então, se um goleiro que chegou o ano passado aqui, no caso, o Danilo para o Internacional, se releva os erros e não se relaciona, e seria injusto, incorreto, no meu entendimento, se relacionasse alguma coisa com rebaixamento, por que com o Marcelo Groy? Pelo amor de Deus, o Marcelo Groy já sofreu de ficar, na minha avaliação, equivocadamente na reserva para alguns goleiros que são... Mas eu vou te dizer uma coisa, Rogério, nós aqui somos tão Grenal, nós, eu digo não nós o programa, nós a aldeia. Nós somos tão Grenal que nós... hoje eu estava vendo a discussão lá dos colegas do Fabrício, que eu acompanho muito o programa da Guaíba lá. Gosto de acompanhar aquele... É bom, muito bom. E aí o Cristiano, grande amigo Cristiano, ele fazendo essa jogada. Eu que sou culpado. O Geleia. Um abração pro Cristiano. Ele fazendo aquele jogo, claro, ele explorando o pessoal que fez isso que tu disse. Que ficava esperando e ele provocando alguns colegas e tal. E daí a discussão foi pro lado do Taffarel. O que eu queria dizer? O Taffarel, ele é contestado no Inter, porque ele nunca, no Inter, teve um grande título. Aí que eu quero dizer, nós somos tão Grenal... Mas teve grandes atuações. E na seleção foi o maior goleiro que eu vi. Não, mas mesmo no Internacional teve grandes atuações. Mas o que se lembra do Taffarel? Como ele não ganhou um título, era uma fase terrível no Internacional, lembra do gol do Jorge Veras. Não, foi falado isso. Ele não ia bem. O Marcelo Groy... sempre se diz isso. E o Marcelo Groy botando as faixas, na minha opinião, e tendo estado presente no 5-0 do Grêmio lá, do Grenal do Dia dos Pais, e botando as duas faixas depois de 15 anos... Por que tu tem que lembrar exatamente? Falasse em Grenal. Por que tem que lembrar exatamente? Que era Dia dos Pais? Não sei, porque olha a cara do Nelson Pati aqui. Eu tô falando assim, ó, falaram aqui em Grenal, eu não ia falar. O João Garcia não precisa da cadeirada, né? Desse tamanho não, dá pra ir na mão, dá pra ir no braço. Eu ia dizer o seguinte, ele estando presente nessas conquistas do Grêmio, que tem muito a ver com o tradicional adversário, na minha opinião, ele tapa a boca até desses críticos aí. Porque não tem nem essa ressalva que tem. Se diz do Taffarel... Esses aí só morrendo. Mas eu não entendo. O que se diz do Taffarel é que ele não ganhava campeonato gaúcho, mas o gaúcho não vale nada. Não vale nada. Não, sobre os Grenais também se fala. João Garcia, Fabrício, entra nessa conversa aí, porque senão... Vamos e venhamos. Aquele time, essa semana teve aqui com a gente o Aloysio, que era zagueiro. Pinga, Luiz, o Taffarel, o Luiz Carlos Vinha. Aquele time não ter ganho um título de expressão foi uma pena. Porque o time era muito bom, gente. E pegando também o que o Antônio estava dizendo, outro cara que passou por isso foi o Vitor no Grêmio. O Vitor no Grêmio era o melhor goleiro do Brasil. E saiu sem ganhar nada, né? E toda vez os caras brincavam, ele é filho do D'Alessandro, o D'Alessandro fazia... E ele tomava mesmo. Ele tomava. Aí o cara teve que sair do Grêmio para ser o maior goleiro da história do Atlético Mineiro, campeão da América. Cujo dinheiro só chegou ontem, né? O Fabrício oportuniza a gente a dizer isso. 9,5 milhões na conta do Grêmio. Já gastos. Já gastos. Como assim? Já gastos. Renovação do Luan? Não, já gastos. Outras coisas que precisavam pagar, também. exatamente. Tinha os preguinhos pendurados. Já gasto. Tá tudo... O detalhe é o seguinte, nunca esteve nada atrasado e segue não estando. Sim. Só o fato o Grêmio precisava usar esse dinheiro para pagar algumas coisas que obrigatoriamente estavam vencendo. Pegou o dinheiro e pagou. Então 9,5 milhões já... Mas o Grêmio tem aí a premiação por ser segundo ou terceiro no Brasileiro, eu imagino. Uma das duas coisas vai acontecer. Tem a premiação por chegar na final da Libertadores. Dinheiro para entrar tem. Ontem o Grêmio aumentou 4 milhões. Dezembro, 13º e janeiro. Esses três pagamentos. Vamos passar especificamente para os lances depois, né? Que eu quero ver
Quero saber da opinião do Fabrício também, não só sobre esse do Ramiro aí, mas um lance que tu trouxesse do jogo do Corinthians. Do Corinthians, foi um lance de MMA, um lance... E aliás, não foi nem punido aquele lance. Não teve nem cartão, pelo que eu vi. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem da Multissom e nós já voltamos. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Multissom, sempre tem uma Multissom perto de você. Olha aqui, pessoal. Antes da gente passar aos lances aí, deixa eu falar aqui. Nossos telespectadores. O Jorge de São Leopoldo, ele diz assim, queria trazer uma questão para debate. Quando o Grêmio quer, ganha. Quando não quer, até perde. Será que é isso mesmo? Ele está falando sobre o jogo de ontem. Ele mandou um abraço também para o Forcolém aí nessa nova fase profissional do Forcolém. Será que o Grêmio ontem... Não, acho que o Grêmio ontem queria perder. Ele não conseguiu. A escalação com 4... Tá, vai dizer que não, taticamente não é, tá, mas eram 4 volantes. E quando o Grêmio ficou com um a mais, o Renato, em circunstância, eu já vi contra a Chapecoense. O Grêmio estava ganhando de 4 a 2. Ele botou o Fernandinho? Não, muito depois, mas muito depois. Logo depois da expulsão, ele ficou com os 4 volantes até fazer o gol. Tá, mas concorda comigo que é a fragilidade? São troglodita. Não tô falando troglodita. Tô falando que não tinha... Não. Não criticando o jogador. Tô falando da função. Aqui, ó. Vamos só um pouquinho. O Grêmio não jogou tudo isso, ganhou o jogo. Agora, a Ponte Preta também... É bem ruimzinha. Nossa. Não, ruim tu tá elogiando. Não, até não é lamentável. Não, vem cá, mas eu vou te dizer ali. Olha, lamentável não é. Junta Rodrigo, junta o Sheik. Não, é que tem, por exemplo, assim, Não, mas o Luca é bom jogador. Eu gosto do Eduardo. O único, talvez o único bom jogador. Eu gosto do Eduardo Batista. Tem os veteranos bandidos nessa Eu gosto do Eduardo Batista, mas ele, por favor, ele toma algumas... Mas tu gosta do Eduardo Batista na Ponte Preta, né? O Sheik pega 30 anos. Ele tirou o único jogador que não tinha 2 cartões ontem. Desculpe, não tinha cartão, quer dizer, poderia levar o mais um e ser expulso. Era o volante. E tava jogando bem, como era o nome do volante agora? Não vem ao caso, tá? Não vem. Número 5. Volante quem? Da Ponte Preta. Ele tirou o único jogador não amarelado. Não, o Naldo, camisa 8. Naldo, isso aí, no 8. Sim, porque o 10 é o que era daqui. O Elton. Sim, não, mas eu quero dizer, eu não vou nem entrar no mérito, mas até por essa situação de ele poder ficar com 2 jogadores a menos, não foi inteligente ele ter tirado, não. Mas tem um detalhe, a Ponte Preta ontem, por exemplo, tinha 7 desfalques. Imagina se pro Grêmio e pro Inter... mas eu tô fazendo uma observação em relação... Claro. Eu tô dizendo, se pro Grêmio e pro Inter 7 desfalques já é muito, imagina pra Ponte Preta numa circunstância muito ruim. Quantos titulares tinha o Grêmio ontem? Não, tinha 3. Perfeito. Mas ele tem razão que o Grêmio tem mais... Titulares, o Grêmio tinha o Marcelo Groy, o Ramiro... E o Michel. Isso. O Michel que está voltando. Não, o Fernandinho entrou no final. Ficou no banco. Fernandinho tá depois. E, na minha opinião, eu não sei, se é discutível. Olha aqui, ó, quem mais manda mensagem sobre isso. Aqui. Ontem o Grêmio jogando impôs uma briga que para mim tá aberta para a final. Fernandinho e... Michel e Jailson. O Jailson fez outra partida muito boa ontem. Jogou bem, Jailson. Muito boa. E numa posição que não é a dele. Jogou bem. Né? Porque o Michel e o... Ele ficou de extrema, né? Exatamente. O Michel e o Ramiro jogaram de interiores e o Jailson aberto. Eu acho que aqui no jogo de Porto Alegre vai jogar o Everton. Não, você tá falando... Sim. É que pra mim agora tem 2 brigas. Mas tu acha que joga Jailson ou Michel? Pra Porto Alegre? Ou o Michel. Palpite só. Eu realmente, nessa aí, eu tenho que parar e pensar um pouco mais. O que eu tenho visto do time do Grêmio, assim, com o Jailson, ele sentiu muito a troca do parceiro do ano passado, que ano passado era o Wallace. Sim, totalmente diferente. O Wallace era chegador que nem ele. E o Arthur é aquela finesse com a bola, e roda pra cá e roda pra lá. Então, isso pros volantes, que são geralmente uma dupla, o cara sente bastante quando troca parceiro. E o Jailson, ano passado, saía muito da posição. Ele era um jogador que Ele não estava pronto ainda, né, Rogério? Eu acho que muito isso. E aí é mérito do Renato. E agora, nessa fase, o Jailson, principalmente quando entrou no lugar do Michel, o Jailson tem cumprido. Ele é o postado. Ele é cumpridor agora. Ele é o parado ali. Tá saindo muito bem. Eu te diria assim que
até pela conta do Michel tá voltando de lesão, ainda não está no ritmo ideal. Ele tem a oportunidade de ganhar o ritmo agora, né? Mas eu acredito que o Jailson vai jogar. Mas aí, se eu concordar contigo do Jailson, eu discordo do Everton. Eu acho que o Renato não vai fazer 2 mudanças no time para a final. Mas é que a do Everton é quase uma imposição. Mas ontem o Everton... Mas é um jogador, nós vimos ali... Já foi abaixo de novo. Ontem foi todo mundo. Eu acho... Mas é que quando você quer algo, você tem que se destacar. Mas ele tentou. E ele participou do gol. Desculpa. Mas o primeiro lance, ele participa do gol e também o seguinte, o primeiro lance de bola foi dele. Ele puxa para dentro e chuta. O Grêmio teve 3 chances, exatamente. Talvez esteja sendo muito crítico com o Everton. Talvez, pode ser. Olha aqui, Fernandinho, por exemplo, entrou e fez menos ainda. Não fez nada. Mas Fernandinho não. Na primeira bola do Fernandinho, ele puxa da direita para dentro e podia ter dado o passe, eu acho que era pro Léo Moura que estava do lado dele. Ele leva mais um pouco para dentro. E aí perde a bola. Olha aqui, ó. Quem é que nos manda aqui? O João Luiz de Montenegro. Passei a olhar o programa de vocês, olhava muito a Band, mas debandei. Então, vamos lá nos vender. Alô, Sérgio Cóssio! Grande abraço para o Sérgio, que é o diretor da Rede Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul. E o João Luiz diz mais uma coisa. Falando nisso, ele é de Montenegro. Tem que melhorar o sinal do canal 55, o HF da TVU. João Luiz, fica tranquilo, porque em seguidinha está chegando aí o digital da TVU. Né? A obrigação por lei é até 31 de janeiro, já está com o sinal digital no ar. A TVU, antes disso, vai estar com o sinal digital no ar. Então, e aí sim, aí não tem mais problema, vai melhorar o sinal. Fala, Diogo. Não, sobre o Jailson, só para não deixar passar, porque eu convivo pouco, mas convivo com ele, que é o Benhur Marchiori, né? É descoberta dele, o Jailson. Sim. O Jailson que era um meia de armação, Benhur disse para trazer ele um pouquinho mais para trás no campo e para usar quando chegasse no Grêmio. Que como e o Fabrício é de Porto Alegre também, se não me engano, né? Lá de Porto Alegre? O Jailson não, de nascimento. Não, ele veio de Bagé. Ele veio de Bagé. Ele veio do Guarani, eu sei, mas eu tinha a impressão que ele era... Vou confirmar para ti. Agora tem uma coisa, o Benhur não entende nada de futebol. O Benhur perdeu para mim com os veteranos do Grêmio e o time da SEC. É bem verdade que o time da SEC jogou com 13. Como assim? O juiz era o Carrasco. E eu posicionei no meu lado os que iam entrar para completar 13. Sim, claro. Então, quando a bola ia para o outro lado, entrava o cara aqui. Quando a bola vinha para cá, o sujeito ficava o cara ficava na linha lateral. Câmera, né? Faltou câmera para flagrar. Aí o Filipão pegou a cabeça do Benhur e disse: o Benhur, tu jogou contra 13, não te desse conta, o Benhur mandava o juiz contar. Aí o César contava 1, 2, 11. Porque tinham 2 que ficavam na linha lateral. Futebol americano tem muito isso. Só um pouquinho. Eu sou muito amigo do Daniel Carrasco, filho do César. O Daniel grande fisioterapeuta. Excelente profissional. Que bom, Daniel. Baita cara. Não tem futebol americano. Não, futebol americano, os caras contam o jogador. E é verdade. Tem um negócio chamado de legal formation, quando o cara... Porque eles trocam de jogador, às vezes trocam. Isso. E aí quando o outro time é rápido no snap para jogar bola, ele pega o time adversário com mais jogadores em campo. E aí dá falta, né? E aí dá falta. Futebol americano. Só para não deixar passar, o Jailson é o garoto de Caçapava, como o Haroldo Souza chama, né? Então ele é de Caçapava do Sul. Também não é de Bagé. É no caminho de Bagé. Nem lá nem aqui. Vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado, os Jogos Comerciários Sesc, que estão completando as suas fases regionais, essa semana completa, e no fim de semana temos 11 e 12 aqui, sábado e domingo, a grande final, são várias modalidades, aliás, amanhã vai o diretor regional do Sesc Rio Grande do Sul, o Luiz Tadeu Piva, que é um grande incentivador, não só do esporte, mas também do esporte, lá no Sesc. E nós temos, então, essa grande final, sábado e domingo, na sede campestre do Sesc e também no Complexo Esportivo da PUC. Porque vocês têm a dimensão de que são várias modalidades esportivas aí em disputa. E lembrando sempre que os atletas que vêm do interior do estado, eles têm as despesas com hospedagem, alimentação e transporte subsidiadas pelo Sesc. Você é convidado a comparecer no Sesc Campestre, também lá no Complexo Esportivo da PUC, para acompanhar essas finais aí
dos Jogos Comerciários Sesc 2017. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Você tem todas as informações, inclusive dos horários. Ô Rogério, você falou em Multissom, que é nosso patrocinador. Eu quero mandar um abraço para o Alexandre Limeira, que está trabalhando na Federação Gaúcha e foi vice-presidente de administração do Internacional. Hoje a federação premia a seleção da Copa Paulo Santana e premia o São José, que foi campeão da Copa Paulo Santana. Então eu estarei lá na federação e quero mandar um abraço para o Chico Noveleto. E, João, falando desse evento também, a gente tem hoje a premiação do melhor árbitro da Copa Paulo Santana, que é um árbitro de grande potencial, que a federação e a comissão de arbitragem pode olhar, porque é um cara experimentado, é um cara calejado em vários jogos aí de campeonatos amadores do estado, que é o Daniel Noronha. Ele é um cara pequeno no tamanho, mas grande no talento. Mas ele foi eleito? Foi eleito. Já foi escolhido. Isso aí, melhor. escolhido. Mas grandes árbitros pequenos o Rio Grande do Sul teve. Agomar, Carlos Martins. Mas eu vou dar um outro Luiz árbitro Torres. aí, que se não me falha a memória, ele é do Goiás, do Mato Grosso, um baixinho também. O Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio. Pequeno e olha, ele e o Daronco são os melhores na atualidade. Não tem conversa. Bom, mas o Daronco não pode ter conversa com aquele tamanho do Daronco. Aí, né? Mas o Wilton Pereira Sampaio é baixinho, né? E bravo. Parará, baixinho. E cara fechado, mas amigo. tu sabe, não tem Rogério, conversa. É verdade, ele é Não muito tem bom. conversa. Como era o árbitro aquele do Vale dos Sinos, que era um negrão forte, que até parou, porque estourou a idade. Vamos só dizer para o nosso telespectador, porque esse país está muito cheio de mimimi, né? A gente fala negão como fala alemão, fala claro. sarará como fala brancão, quer dizer, então vamos parar com essa história. Eu já fui... Não, e outra, a gente comenta também, João, Sim. o nosso grande comandante da arbitragem, que teve praticamente a melhor safra de árbitros nas mãos durante os anos 90 e início de 2000, foi o nosso José Luiz Barreto. José Luiz Barreto. Ele virava o pescoço assim, né? Não, os árbitros, o jogador vinha reclamar, ele olhava para o jogador e dizia, o que é? João, e olhava para o outro lado. O legal do Paulo Marcolino também, assim, ó, ele era um cara muito religioso no candomblé. Candomblé, isso mesmo. E antes do jogo, ele nos reunia e chamava a entidade. É verdade. E ele entrava no campo carregado com todas as forças de todos os santos. E quem chegava perto dele, Rogério? E ele era muito forte. Ele era do tamanho do Daronco Negrão. Não tinha E feio e brabo, né? Não tinha encosto, né? Vamos à mensagem do Banrisul e a gente já retorna. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital, clique e simplifique. Diogo, vamos lá. Vamos primeiro pegar o lance do jogo do Corinthians, porque o outro é o lance do Grêmio, a gente pode voltar nele até para ter mais algum detalhe. Mas o lance do Corinthians é uma falta. Primeiro tem uma falta. E depois o jogador do Atlético Paranaense cai e o Balbuena pisa nele. Olha a falta ali, que o juiz não deu. Não, e pisou propositalmente. Tu vê que é feio, aquilo ali é maldade, aquilo ali é covardia. Covardia, o jogador deitado, né? Quem era o árbitro? Não consegui ver. Vou pegar aqui. Que é isso, meu? A carimbada no peito do cara. Bom, vamos ver o seguinte, porque o Jô ontem, ele foi absolvido. Não, ele pegou um jogo. Ele pegou um jogo. Pô, foi o Balbuena ou foi o Pablo? Foi o 3. Pablo, perdão. Foi o Pablo. Que lance feio, né? Muito feio. Agora eu quero ver o que o tribunal Wagner vai Magalhães, fazer aí. Isso. Já vi. Perfeito. Um lance mas difícil ele não levou, porque não levou amarelo, eu acho. Não, nada. O juiz não viu. A falta foi a primeira. Mas, Antônio, aquele lance ali é do adicional. Né? Do atrás do gol ali, como é que se chama? Do espia, né? Do vigia. Ele tá de frente, é só ele chamar. É o que a gente estava comentando esses dias, na transmissão mesmo da Rádio Guaíba. Olha lá. Porque o pessoal, todo mundo fica perguntando, né, qual é a participação que o adicional tem que ter numa partida. Mas ele pode interferir nisso aí? Mas completamente, o cara tem que ser corajoso. Tu tem o poder da informação, tu tem que dizer. Ô Fabrício, o adicional... Nelson, o negócio é o seguinte, o cara pisou.
E pisou, tu sabe o que é. É vermelho. E aí o cara vai interpretar. Mas o que eu digo é o seguinte, se o sujeito não faz isso, o que ele faz? Claro. Detalhe, quando aconteceu isso, estava 0-0, não tinha acontecido o pênalti, que até foi pênalti, depois o Atlético desperdiçou, e na cobrança de falta a bola foi no travessão, o Gedós chutou, né? Mas o fato é o seguinte, o Corinthians jogou com 11, esse lance foi aos 15, 16 minutos do primeiro tempo, deveria ter jogado com 10 desde esse... Rodrigo Nunes Sai, o adicional 1. O Rodrigo e teve, que tem participado bastante. Fabrício, ontem teve outros, o jogo do Palmeiras que eu acompanhei mais, esse do Corinthians não vi tanto. O do Palmeiras teve muitos lances violentos. Eu tenho a impressão que nesse final, no do Grêmio a gente já comentou aqui, nesse final... O Palmeiras é um time violento. É um dos mais violentos. Mas o Vitória também meio, mas o Palmeiras bateu mais. Então, assim, eu acho que a comissão de arbitragem da CBF tem que abrir o olho, porque eu estou sentindo que está havendo um crescimento da violência nesses jogos. Agora, João, por que o Cripa está dizendo é muito bom o João? Agora João 13. 13? Não sei. Ô, Gilson Cripa, né? Porque eu não sei qual é a nuvem que tu tá aí, mas... Não, 13 não. Se fosse 12, ainda era do PDT. 13 mas 13 nem canal, né? Hein? Nem canal, né? Nem canal. Canal é 11, Não, mas eu acho que ele quis botar 23, então o João 23. João 23, talvez, tá bem. Olha aqui, ó, muda a regra, diz o Roberto de Alvorada, muda a regra, muda a tecnologia e o Corinthians continua sendo beneficiado por erros de arbitragem. Ele também é prejudicado, mas ele foi mais beneficiado. Eu não vou falar nada, vou dizer que porque a implicância minha, né? Mas eu te digo assim, ó, em dúvida para o Corinthians sempre. Certo. Isso aí esse lance aí, ele realmente ele depõe contra a arbitragem. Não, mas eu não acho. Eu até por ter convivido com árbitros de várias gerações, eu não acho que o árbitro seja mal intencionado. É muito difícil o árbitro ser mal intencionado. Eu acho. O Corinthians foi. Mas ali era uma circunstância. Ele estava se aposentando. Ali foi. Mas 2005 foi uma intervenção do Sveiter, do tribunal. Do Sveiter. Infeliz. Depois teve o lance no final. 2005 é uma história que não vai ser contada jamais. Não dá para usar de exemplo. Copa do Brasil e Corinthians também. Vamos só lembrar que nós tínhamos naquele momento, dentro do Brasil, um jordaniano que era testa de ferro de líderes da Rússia que ficaram com a parte do dinheiro, né, na divisão da União Soviética. O Kira Bichão, era o Kira Jorabichan. E ali tinha o envolvimento do Tevez, do Mascherano, que depois tinham que ser negociados. Até o Passarella foi treinador do Corinthians. Essa história, infelizmente, ninguém vai ter como comprovar, e acho que ninguém vai ter também aquilo roxo para escrever essa história aí. E o estádio do Corinthians, que o Corinthians deve 3 estádios, digamos assim, né? Digamos que, eu não sei quanto custou, mas se tu comparar com a Arena do Grêmio, por exemplo, que é um estádio que foi construído do zero, igual o do Corinthians, custou mas um terço. Isso é recente, isso é agora. Não, tô dando mais, tô reforçando o que tu tá dizendo. Porque o André Sanches é o mesmo personagem. O mesmo personagem que está nos 2 episódios. Mas essa é a impunidade que nós temos no país. Está lá a gravação dele falando, né? Não, mas é brincadeira. Olha existe aqui, um blog, fã-clube, existe um blog que bota todos os podres do futebol para fora. Blog do Paulinho. Ele já esteve na cadeia, já saiu da cadeia, blog do Paulinho. Eu até recomendo a quem gosta de ver os podres do futebol, ele bota todos. E o André Sanches é o mais falado. É freguesa. Ô, Diogo. Oi. A tua assessoria de imprensa está funcionando aqui, hein, velho? Isso que eu não pago, em dia. Senhor Amaral, gostei de você colocar o Diogo na bancada. Parabéns pelo programa, diz a Carmen do Partenon. Tá bom, obrigado. Aí, cara. Essa não é todos parente. gostamos. Não é parente. Não, essa não. Olha só o Marcelo Eu Vester. ganhei meu auxiliar de lateral aqui também, que nem o assessor de lateral. O Marcelo Westerhoff no Facebook diz assim, ó, Diogo, acho que o Cebolinha está melhor que o Fernandinho. Para o próximo ano, urgente um titular para esta vaga. O Cebolinha é um ótimo reserva. Para hoje, ele disse. Mas não vamos também esquecer, se dizia isso do Pedro Rocha. Não vamos esquecer que o Everton é um menino ainda. Que idade tem o Everton? 20. Então ele pode progredir mais. Pedro Rocha ficou bom aos 23, foi quando ele saiu. O Cícero Augustus Chemin diz assim, ó, o Marcelo é um baita goleiro. Ainda falando e nessa linha do goleiro, diz o Thiago, boa tarde a todos. Acho que o Marcelo Groy tem que ficar no Grêmio até o final da sua carreira. Na minha opinião, é importante para ele e para o Grêmio.
pois há quanto tempo não temos um jogador que tenha passado toda a sua carreira em um clube, e ainda mais um atleta que é exemplo em todos os sentidos. E é Rogério Ceni foi o último, né? Estaremos forjando outra lenda, né? Há goleiros lenda no Grêmio, Lara, Danley, o Galato e agora o Marcelo Groy. Ele já entra, né, nesse rol, para mim, o Marcelo Groy, se for campeão da Copa Libertadores. Se ele for campeão da Libertadores, acho que sim, né? Porque Copa do Brasil ele tem, né? Goleiro da história do Grêmio tem o lendário. A escola de goleiros do Grêmio é melhor que a do Internacional. Pode pegar isso aí, os jogadores titulares. Mas recentemente o Inter tem goleiros e uma formação melhor que a do Grêmio. Até na seleção, né? O próprio Alisson, por exemplo. Os melhores goleiros da história do Grêmio. Lara, Mazzaropi. Danley. Não, formados no Grêmio. Não, da história do Grêmio. Goleiros históricos. Sim, mas o que o nosso telespectador está dizendo, mas o Brasileirão desse ano, formados. E o que o João está dizendo são formação da escola de goleiros. Então são os formados. O Brasileirão desse ano tem muitos jogadores. Quem é que o Internacional teve? Tafarel e o Alisson. Não, mas agora recentemente, daí nem falando de formação, mas do clube como um todo, o Inter tem conseguido colocar grandes goleiros, né, embaixo das suas traves, da trave. Por exemplo, o Danilo... Mas não formado no grupo. Mas, por exemplo, o Kehler é formado no Inter e ele jogou um final de Campeonato Gaúcho, terceiro goleiro. O Kehler está queimado. Pode escrever o que eu estou dizendo para vocês. Está queimado. A torcida não gosta dele. A torcida do Inter não gosta do Kehler. Por causa do Campeonato Gaúcho, Kehler. Mas a torcida é injusta, porque ele que levou o Inter para a final, né? Claro. Nos pênaltis. Mas o torcedor nunca será justo, né? Tem um telespectador nosso aqui, que ele é gremista, mas não deu o nome dele aqui. Ó. Tomar gol de cabeça do anão do Ramiro, o time só tem que cair mesmo. Abraços, Rogério. PS, sou o Grêmio sempre. Mas ele já fez esse ano... Terceiro gol do Ramiro de cabeça. E não foi só a Ponte Preta que levou. Aproveitando que o Davidson está aqui. Mas o senador. Eu só falo o que eu senador Romário fazia muito gol de cabeça. E era do tamanho do Ramiro. Mas era centroavante. Tinha colocado. E subia muito também. Não, o Ramiro já tinha feito alguns ou vários gols jogando mais recuado. Sim. Porque e ele bate bem na bola. Ele bate muito bem na bola. E agora, nesse posicionamento que o Renato coloca, é mais ainda. Porque ele está mais perto da área. E ele entra, ele faz quase como se fosse um centroavante. Isso aí. Ele tem participado de jogada dentro da área. E ele ontem disse uma coisa, quem acompanhou a entrevista dele no final do jogo foi muito interessante, que ele disse assim, o Renato pediu, já que nós estamos com 4 volantes, isso dito pelo Renato, foi eu que falei, foi o Ramiro que disse que o Renato falou, 2 tem que atacar a área quando o Grêmio tiver com a bola. E daí, quando eu vi que a bola foi no Léo Moura, eu ataquei a área, ele falou. A bola passou do Jael, né? E eu fiz o gol. Ou seja, era o Jael que estava na jogada. Jael. Na jogada, o Cebolinha começou a jogar. Como que o Jael estava na jogada? Estava atraindo a atenção do zagueiro, do Rodrigo. Deixando espaço. Tem mais um cara defendendo o Jael, ele está aumentando o fogo do clube. Ele não jogou mal. Você está coadunando com a tua opinião. Centroavante, para mim, só tem um centroavante. É o que faz gol. O resto porque isso ao longo da história, a fulana era muito bom, não fazia gol. Não fazia gol, não adianta. Não adianta. O César... Mas aí o Jael tem que fazer. Quem sabe, né? Vamos pegar a inspiração do Baltazar. E não diga, quem sabe Deus está reservando algo melhor para mim, né? Daqui a pouco o Jael é o cara que faz foi um dos grandes centroavantes que eu vi jogar. Fechar com o recado do César Wobleski aqui, ó. Não acho boa essa discussão sobre Fernandinho e Everton. Acho que o Renato poderia, em alguns momentos, escalar os dois juntos. Um de cada lado, com o centroavante fixo. Fernandinho voltando para ajudar a marcação. Opção, ontem foi. Uma opção. Ontem ele jogou com os dois. Para mim não tem como o Ramiro não ser titular. Possível. Fabrício, muito obrigado pela participação conosco. Descobriu o caminho agora. Venha sempre aí. Não, eu falei pro Diogo já na outra vez que eu vim aqui. Eu tô sempre disposto a colaborar. Mas aqui, então, não era o Alex. O Bagé que apresentou. Era o Bagé. Isso também. Mas agora... Grupo de amigos falando de futebol sempre voltar. Eles me tiram do ar aqui. Tá. Eles fazem um complô aqui. É verdade. Fabrício Neves Correia, nosso colega, ex-árbitro e hoje comentarista na Rádio Guaíba. Dá um abraço na turma lá, na mala do Nando Gross. Grande figura, grande figura. E nós voltamos amanhã ao vivo aqui, a partir da 1h da tarde, com o Virando o Jogo, aqui pela TVU. Muito obrigado e até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.
Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer.